Então, boa tarde oficialmente, né? Hoje estamos aqui com o Viva a Vida do mês de fevereiro, com o nosso convidado aqui, o Rafael Matosinho. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância dos exercícios físicos, né, para a qualidade de vida, e vai contar sobre a experiência dele e sobre o trabalho que ele desenvolve, tá bom? Rafael, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de toda a Paro, e em especial também agradecer o convite da Núbia, que ela já tinha me avisado é, desse evento que acontece todo mês. Ela tinha me avisado e perguntou se eu gostaria de participar. Eu fiquei muito feliz que ela lembrou de mim e queria que eu desse aqui um pouco da minha experiência, então eu quero agradecer muito por a Núbia, né? Então vocês já devem conhecer muito bem a Núbia, né? Muito mais do que eu, inclusive. Eu sou personal trainer da Núbia, a gente faz exercício de forma online e exercícios em casa, né? Ela faz na casa dela e eu dou as aulas da minha casa. Então, esse sistema que parece que não funcionaria no começo, ele funcionou muito bem porque a gente se adaptou conforme a pandemia, né? Tudo isso começou por conta da pandemia, né? Porque todo mundo teve que se adaptar de um jeito ou de outro trabalhando em casa, né? E esse foi o meu jeito. Transferir os treinos que eu tinha presencial com algumas pessoas para online e adicionar algumas pessoas a mais. Então, para quem não conhece, eu sou o professor Rafael Matosinho, sou personal trainer e também trabalho com o esporte em cadeira de rodas e pessoas com deficiência física. Eu tenho na área da deficiência um mestrado na Universidade Estadual de Campinas. Ele foi desenvolvido com musculação e exercício de força para pessoas em cadeira de rodas, especialmente foi desenvolvido para pessoas com lesão da medula espinhal. Então, lá nesse trabalho, eu tive também o envolvimento de algumas outras pessoas e eu consegui participar de esportes também em cadeira de rodas, como handball em cadeira de rodas e também o rugby em cadeira de rodas. Então, eu tenho essa experiência nesses dois esportes. Hoje, eu não estou mais no esporte, eu estou no exercício físico voltado para a saúde. Então, eu trabalho com exercício de força, né, a musculação propriamente dita, onde a pessoa pode fazer em casa e eu acompanho ela de forma online, sem que ela tenha equipamentos. Se tiver os pesos, se tiver elásticos, dá para fazer. Ah, se não tiver, também dá para fazer. Dá para fazer para quem está começando com garrafa que a gente enche de água, de areia. A gente dá um jeito, a gente adapta. Eu vou conversando com a pessoa, vejo o que ela tem, em cima do que ela tem, a gente começa. E se precisar comprar alguma coisa, que não vai ser, obviamente, muito caro, né? Então eu peço para essa pessoa, a pessoa vai lá e compra e a gente dá seguimento. Normalmente os alunos ficam muito tempo aí treinando sem ter que estar comprando aparelho nenhum. Então, esse é só um pouco do desenvolvimento do meu trabalho, né? E agora eu quero entrar um pouquinho no tema da live, né, em si, né, do evento de hoje, que é que eu tinha conversado com o Pablo, que eu acho que é um ponto muito importante para o ponto de partida, que é o início. Por que que o início no exercício ele é tão difícil? E será que ele é o mais difícil? A parte mais difícil? E eu sinceramente acho que é a parte mais difícil, sim. Porque tudo que a gente vai fazer logo de cara, você, por exemplo, se a gente pegar um indivíduo com lesão da medula espinhal, uma pessoa com paralisia cerebral, e ela não pratica exercício, ela decide começar a participar, começar a fazer por conta própria, ou mesmo procurar um profissional. Eu acho que a parte mais difícil realmente é a pessoa começar. Porque o corpo tem que se adaptar, às vezes ela vai começar a sentir algumas dores, cansaço físico, e isso pode ser um empecilho muito grande para ela começar. Eu acho que a partir do momento que a gente começa, o nosso corpo tem uma tendência de acostumar com aquilo que a gente vai fazer. Seja a gente começar a ler, seja a gente começar a escrever na infância, seja qualquer atividade que a gente quer fazer. O começo me parece muito mais trabalhoso, até a gente adaptar o nosso corpo naquela atividade. Eu acho que o exercício tem muito disso, porque às vezes a pessoa está buscando um certo resultado, seja lá ele qual for. Ele quer melhorar uma mobilidade, ele está buscando emagrecimento, melhorar um condicionamento físico. E às vezes o que acontece é que, infelizmente, não vem a curto, muito rápido. Não vem no curto prazo. Ele precisa de mais tempo de trabalho. Até porque às vezes a pessoa vai fazer uma, duas ou três vezes por semana. E aí também o resultado é um pouco mais demorado. Então, eu acho que esse prazo de 4 a 8 semanas, que é o que nós sempre falamos, é a hora que a pessoa não pode, se ela quer mesmo, ela não deve desistir. Porque senão ela vai sempre ficar começando e parando, começando e parando. Então, eu digo, de 8 semanas é o prazo, assim, para você passar, digamos, como teste para você mesmo, para você continuar a fazer. Não é um prazo igual para todo mundo, mas ele acontece muito, tá?
por exemplo, se você pegar as academias de padrão, como toda academia convencional, você vê muita gente entrando e saindo, né? Eu também já trabalhei com academia convencional e realmente acontece muito isso, de entrar e sair. Eu acho que, primeiro, a pessoa não se adapta ao lugar. Eu acho que, segundo, ela tem uma expectativa alta do primeiro, segundo semana de ver algum resultado que ela não vai ver realmente, porque não acontece rápido, ele vem no médio e longo prazo, e a pessoa acaba desistindo. Eu acho que não é financeiro, no caso ali, eu acho que não é motivacional, eu acho que é questão de adaptar mesmo. Ter paciência e esperar, que eu acredito que o resultado que a pessoa está buscando, muitas vezes, realmente vai demorar. Então, esse é o primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês. Diante disso, muitos me perguntam, fazer exercício em casa é eficiente? Eu vou responder que sim, mas, vírgula, depende. Depende do que, Rafael? Olha, eu acho que depende de várias coisas. Primeiro, eu já vou entrar no outro tópico, que é o mais à frente. Se você vai ter acompanhamento ou não de um profissional. Porque fazer por conta sozinho, sem saber fazer, é mais difícil. Agora, se você tiver acompanhamento de algum profissional que seja especialista, e se for melhor, ele for especialista na área das deficientes, é melhor. Por quê? Porque ele já vai ter um conhecimento de deficiência, por exemplo, lesão medular, altura da lesão, interfere no tipo de treino que você vai fazer, interfere no que eu posso trabalhar com aquele aluno, e assim fica mais fácil, o professor vai perder menos tempo de ele ter que aprender sobre as adaptações. Se ele já tiver essa experiência de trabalhar com um aluno amputado, com paralisia cerebral, com lesão, ou eu sei que vocês têm aluno aí com sequela de AVC, por exemplo, que não é o meu caso, mas eu sei que vocês têm aí, que a Nubia comentou comigo. Se ele já tiver esse conhecimento prévio do que o aluno tem, ele já vai passar uma ficha, o aluno já vai preencher e ele já vai saber o que ele pode trabalhar, o que não pode trabalhar. Aí no treino ele vai testando uma coisa ali, outra coisa lá, mas fica mais fácil. Então, dá para ter resultado. Se você tiver um profissional para te orientar, que tem experiência, vai ficar melhor ainda. Agora, se você quer trabalhar, treinar por conta, dá para ter resultado. Só que tem que tomar muito cuidado com o principal, que são as lesões. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa no treinamento, ela quer acelerar o negócio. Então ela acha que ela socando muito peso, fazendo muito exercício, o resultado vai ser mais rápido. Ou vai ser melhor. Só que às vezes ela está fazendo errado. Às vezes a quantidade não está adequada para ela. Então, é isso que precisa adequar. A quantidade de exercício. Ah, mas qual a quantidade, Rafael? Pelo menos 3 vezes por semana, de 40 a 50 minutos. É o mínimo. Se você tiver a oportunidade de fazer mais, pode fazer 4 vezes na semana. Só não adianta exagerar também, querer fazer 7 dias na semana, todo dia, sem descansar, que no começo não há necessidade para isso, né? Você pode ver que até os atletas, e vocês têm atletas aí, né? Eles não treinam todos os dias, né? Há momentos de descanso, né? Ainda mais para o atleta que muitas vezes ele leva a exaustidão do corpo, né? Para nós que fazemos exercício, no meu caso, por finalidade de saúde e de qualidade de vida, não há necessidade de passar todo dia fazendo exercício. Mas pelo menos aí 3 vezes por semana, de 40 a 50 minutos, eu acredito que seja bom e dá para ter resultado treinando em casa. Se tiver orientação, vai ser melhor ainda, tá? Ô, Pablo, você quer pausar, perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não, eu queria fazer uma observação, você comentando a questão da necessidade de ser persistente, né, na questão dos exercícios. E aí eu estava lembrando de uma reportagem esses dias, o pessoal entrevistando um maratonista. E aí o cara falando, olha, você acha que todo dia eu quero treinar? Não, eu preciso treinar, mas tem minhas preguiças. Então estou eu lá, de repente, vou fazer uma corridinha aqui de 10 minutos. O fato do cara ter começado a fazer a corrida lá de 10 minutinhos, a hora que o cara vê, ele já fez o treino dele tudo, de 15, 20 quilômetros. E aí ele diz que aí ele consegue, dessa forma, ativar o cérebro dele e realmente fazer aquilo que ele precisava fazer, que aí começa a transformar numa atividade prazerosa, né? Porque parece que o nosso corpo, por ele, a gente fica quieto, mantendo energia, né? Conservando energia. E aí, na hora que você começa a fazer a atividade, você começa a liberar, não sei se é hormônios, né, o termo certo, que traz um prazer pelaquela prática, né? Sim, é isso mesmo. E outra questão, né, que por um lado você tem a pessoa que quer treinar muito e quer o resultado rápido, né? Tem aqueles que de repente você passa lá, faz 3 sessões de 15, por exemplo. De repente a pessoa faz 2 sessões de 10 e não está atingindo o objetivo.
né, não está surtindo efeito, e aí a pessoa está se enganando, né? É, aí a grande diferença é que entra de você ter um acompanhamento de um profissional, né? Seja no local ou seja de forma online, como é o que eu desenvolvo, né? Porque nesse caso, se ele passou, você vai fazer. A não ser que você não consiga, porque aquele ficou muito para você. Aí o professor vai diminuir para você. Mas se dá para fazer, você vai fazer. Porque alguém tá te acompanhando, tá te olhando, tá te orientando, você faz. Isso é fato. Tudo a série que eu passo para os alunos, eles acabam executando certinho. Quantidade, descanso, não fica aquele descanso muito grande. Ah, vou fazer não sei o que, daqui a pouco eu termino. O treino ele fica mais equalizado, né? Ele fica o tempo de descanso certo, o momento da execução certinho. Agora você faz às vezes por conta, tem que ser muito regrado, né? Porque senão você vai dar aquele migué, né? Sim, e uma coisa assim que sempre, apesar de gordinho, eu sempre gostei de academia, fazer alguma atividade. E aí, uma coisa que eu sempre noto é a questão da postura, né? Como você falou aí, a pessoa tem uma deficiência, e aí ela vai fazer uma atividade e não tem a orientação correta, a pessoa não conhece sobre a limitação dela, que a deficiência acaba trazendo, de repente passa um exercício e a pessoa utiliza de uma postura errada e aumenta ou agrava, né, do grau E de isso eu já vi deficiência. bastante, viu? Isso eu já vi bastante, porque, queira ou não queira, amplitude numa pessoa, por exemplo, usar o exemplo que eu mais tenho conhecimento na área da deficiência, que é a lesão medular. Uhum. É, depende muito do tipo de lesão, se ela é incompleta, se ela é completa, de vários fatores. E sem conhecimento, você vai pedir para o aluno fazer uma amplitude de exercício que ele não vai conseguir fazer por conta da lesão. E você vai achar que ele está querendo dar migué, que ele não está querendo fazer direito, mas não é. É questão realmente da amplitude que ele consegue fazer. Eu acho muito importante o profissional que vai estar orientando esse tipo de aluno ter esse conhecimento, porque faz muita diferença. E a gente tem que tomar o máximo de cuidado para o professor não machucar o aluno achando que dá para fazer, sendo que não dá, né? Até Uhum. mesmo tem que tomar cuidado para não cair da cadeira, né? Sim. Porque Pode concluir, por favor? às vezes até mesmo a cadeira está travada, só que a amplitude daquele exercício faz com que o tronco dele vá muito para frente, por exemplo, e ele não consiga ter o controle de tronco para segurar, e aí pode acontecer o pior, né? Uhum. E até assim uma questão, a Paro, a gente tem a nossa academia, né, até 2020, antes da pandemia, a nossa academia é chamada como Espaço Fitness, né, da Paro, e aí uma coisa que a gente sempre preocupava, que cada pessoa que fosse utilizar da academia, que levasse o atestado médico, né, liberando para atividade, e que também tivesse a informação sobre a deficiência da pessoa, justamente para ter essa necessidade, né, de saber até onde você pode ir, até onde a gente pode tentar cobrar para evitar um dano maior, né? Sim, eu concordo. Eu acho que é importante também, é, mesmo que o profissional ele não vá pegar o exame médico, por exemplo, eu não peço para o aluno o exame médico, né? Porque aqui na Uhum. minha cidade, por exemplo, ele não é obrigatório. Isso vale um pouco para a cidade. Não é obrigatório o aluno ter um exame médico, mas eu converso muito bem com ele para saber o histórico dele, se ele tem um problema cardíaco, algo que preocupe mais. Se ele não tiver, tranquilo. Aí eu passo uma ficha onde ele me explica sobre a deficiência dele e tudo mais, histórico, se faz exercício, se não faz, se está fazendo fisioterapia, se não faz fisioterapia. Então, acho importante todo esse histórico, assim, para saber mais sobre o aluno, porque ele tem que estar lidando com uma vida ali que a gente tem que tomar muito cuidado, né, no que fazer, né. E só voltando no assunto que você tinha falado lá do comecinho, né, sobre o rapaz que é maratonista, que começou aos pouquinhos e foi longe, né. Eu costumo falar, às vezes brincando, que exercício ele se assemelha com escovar dente e tomar banho. A gente tem que fazer, né? Por mais que às vezes a gente não queira, você vai ter que ir lá tomar banho. Quando é criança, não quer tomar banho, não quer escovar dente, mas você acaba fazendo, né? O exercício ele é meio por esse caminho, né? Muitas vezes a pessoa não tá afim de fazer, mas ele é necessário para nossa saúde, né? Tanto que hoje a maioria dos médicos eles recomendam para todos os casos a prática de exercício quando possível, né? Uhum. Justamente. Assim, é a questão de hábito, né? Como você falou lá da leitura, né? Você começa, estou começando a ficar cansado. Não, vai aumentando pouco a pouco, né? Que vai dando certo. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falando assim e é uma premissa verdadeira de que ou a gente alimenta bem, faz exercício,
ou a gente transforma isso tudo em medicamento do futuro. Exatamente. E às vezes ele só vai dar uma tapeada, digamos, né? Não vai resolver todos os problemas, né, ultimamente, né? Tem coisas que às vezes passa muito tempo, acaba ficando. Por exemplo, uma diabetes ela não tem reversão, né? Você vai ter que tomar Uhum. remédio. Aí, Isso. talvez, tivesse feito uma boa alimentação, tivesse feito o exercício de forma regular, talvez não teria acontecido, né? Então, são coisas que dá para evitar muitas vezes e não tem o quadro de reversão, né? Uhum. Mas mesmo que, por exemplo, no caso da diabetes, né, a pessoa tendo a diabetes, o exercício vai dar uma qualidade de vida para ela melhor ainda, né? Aí ela vai ter que fazer o que ela não fez lá atrás, né? O exercício e a boa alimentação, né? Que vai ser recomendado sem dúvida nenhuma, né? Eu tô com a minha mãe com esse problema. A minha mãe, ela descobriu há pouco tempo a diabetes e sim, sempre falou com ela, mas assim, ela não dava ouvido, né? Então, hoje ela tem que fazer uma alimentação melhor, tem que fazer exercício e tem que tomar remédio. Uhum. Verdade. Ô, Rafael, só te interromper um pouquinho, só dar as boas-vindas aqui para o pessoal que está acompanhando. A Vilma Helena, a Vilma faz parte da diretoria da Aparo, é tesoureira da Aparo, a mulher do dinheiro. Oh, Seja beleza. bem-vinda, Vilma. O Jovair, boa tarde. O Jovair não está conseguindo ter uma boa conexão. Não, tranquilo, Jovair. Depois, o que acontece? Como o Viva a Vida fica gravado, depois, quando você tiver com a melhor conexão, você pode assistir pelo YouTube ou pelo Facebook mesmo da Paro, tá bom? O José Wilson, Flamengo, aí, ó, falando do Flamengo, José Wilson, flamenguista. Boa tarde, José Wilson, seja bem-vindo também. Vamos continuar aí, um olho no peixe e um olho no gato. Acompanha a nossa live aqui também. Pessoal que chegou aí para assistir o Viva a Vida, não deu boa tarde, dá uma boa tarde aí que a gente dá um oi para vocês, tá bom? Rafael, se você quiser dar continuidade. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida também, alguma consideração sobre o que o Rafael está conversando aqui com a gente, pode mandar a pergunta aqui no chat que ele vai respondendo, tá bom? Isso mesmo, gente. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar que nem eu, nem o Pablo a gente morde. Ainda mais online, não tem como morder. É. Então, eu queria dar continuidade aqui falando mais sobre dicas de exercício, né? Porque às vezes a pessoa está perguntando de alguma dica, precisando de alguma dica. Como eu falei um pouquinho atrás, a primeira dica seria a quantidade, 3, 4 vezes por semana, 40, 50 minutos de exercício em cada sessão. Se for um pouquinho menos também não tem problema, porque às vezes a pessoa realmente está sem tempo e essa pode fazer meia hora. Então aproveite essa meia hora, esses 25 minutos que você tiver e faça da melhor qualidade. Não tem tempo para fazer mais, não tem problema. O importante é que você esteja fazendo de forma regular. A outra dica, eu acho que seria o seguinte: eu penso sempre na qualidade de vida do aluno e nas coisas que ele precisa fazer diariamente. Então, por exemplo, se aquele aluno é cadeirante, ele precisa fazer muita transferência de um lugar para o outro, eu sempre penso nas articulações, na musculatura que ele mais usa para fazer transferência. Ombro, tríceps, que ele usa muito aqui atrás para fazer as transferências. Então, eu sempre vou trabalhar bastante essa região de tríceps, que faz muita força para você fazer a transferência, e ombro. E ombro a gente sabe que é uma coisa bem complicada, às vezes, para o usuário de cadeira de rodas, e por conta de lesão, bursite, algo do tipo, né? Então você pega o histórico dele. Mas se não tiver histórico de lesão, é importante fortalecer bastante ombro, porque você utiliza muito no dia a dia. Então acho que tem que pensar nisso. O que eu mais utilizo no dia a dia? Ombro, tríceps, claro, você vai usar mais coisas, mais musculatura. Mas esses são de suma importância. Não dá para faltar no treino. Se não tiver lesão, não tiver nenhum problema, faz exercício para ombro e faz exercício para tríceps. Porque é importantíssimo, assim, pro dia a dia. Então, eu sempre pego por esse lado. O que o aluno está precisando? Qual que é a vida dele? Ele faz bastante transferências da cadeira para o carro, do carro para a cadeira de banho e tudo mais. Então, eu pego todo esse histórico para conhecer um pouco mais ele e aplico isso no treino. Eu acho que isso é importante. Você também vai se conhecendo e você vai sabendo ali o que você mais precisa, né? Eu acho que essa é uma dica importante também. Outra dica importante, pode falar, Pablo. Não, era só uma consideração sobre essa questão mesmo da melhoria da atividade, da vida diária, né? Que durante a execução do projeto da Academia da Paro, um dos itens que foi medido foi essa questão do quanto que a atividade física melhorou para atividades da vida diária dos participantes. A pessoa, antes eu conseguia, de repente, tinha dificuldade para fazer essa transferência. Né? A pessoa, de repente, o tetraplégico,
não conseguia, tinha um certo movimento do braço e conseguiu melhorar a amplitude, a força, né? Então, a importância que normalmente o pessoal liga a questão da atividade física a ficar forte, né? E aí esquece do quanto que agrega no nosso dia a dia, né? Isso, exatamente. Eu acho isso a coisa mais importante, né? Porque nosso dia a dia, só quem tá precisando dessa força, esse fortalecimento, sabe quanto faz falta, né? E, como você mesmo falou, eu tenho um caso de um aluno que ele melhorou muito, por exemplo. Ele não conseguia levar as duas mãos aqui atrás. E a gente já consegue fazer esse movimento, inclusive esse movimento aqui, de trazer os dois cotovelos. Aí você fala, mas para que serve isso? De repente ele está tomando banho e ele vai lavar aqui as costas sozinho. Pode fazer um lado de cada vez. Mas isso é importante para a funcionalidade do dia a dia dele, né? Não só transferência, né? Tem muito mais coisas, né? Às vezes esticar um braço, pegar alguma coisa no alto, e aí ele tá com uma mobilidade, um fortalecimento de tronco melhor. Eu sempre pego muito isso. Fortalecer o controle de tronco. Vai ficar exatamente como se não tivesse lesão? Não vai ficar. Mas a gente pode melhorar, e eu acho que é importante pro dia a dia dessa pessoa fazer esse fortalecimento, porque faz muita diferença, né? Vocês devem perceber bastante isso também, né? E a questão também que a complementação, né, Rafael? Uma coisa que a Pablo sempre bate na tecla é a complementação da fisioterapia, porque, por exemplo, na rede pública, a pessoa vai lá faz uma fisioterapia, por exemplo, esse movimento que você trouxe que a pessoa que você atende. A pessoa vai, faz as 20 sessões, a pessoa acaba retomando essa função, né? E aí a pessoa chega em casa, não dá essa continuidade, essa complementação, e aí vai voltando ao estágio inicial. Né? Então, essa questão mesmo da atividade física para complementar e dar essa continuidade, né, da melhoria das funções da pessoa. Né? Sim, eu acho isso muito importante, porque realmente, como você falou, o corpo ele se adapta de duas formas. Ou se adapta a você fazendo, ou ele se adapta a você não fazendo. E ao você não fazer essa continuidade, como você mesmo citou, o que vai acontecer? Se ela adquiriu esse fortalecimento, melhorou essa funcionalidade, provavelmente se ela não fizer, não der continuidade, a tendência é voltar a atrofiar um pouco mais essa musculatura. Então é importante que ela continue fortalecendo, para ela melhorar ainda mais, ou pelo menos manter. Sempre tem que lembrar que se, por exemplo, tem uma funcionalidade legal, melhorou. É, o fato dela não melhorar mais também é bom, porque ela está conseguindo manter, não está perdendo a funcionalidade, não está perdendo a força, não está perdendo a mobilidade. Isso é importante, né? Porque a tendência, conforme vai passando o tempo, é a gente perder um pouco de mobilidade, um pouco de força, um pouco de elasticidade, que é normal do corpo humano, né? Conforme vai passando o tempo. Só que se ela faz a prevenção, que é o exercício físico nesse caso, a tendência é ela demorar mais para perder ou não perder. E tem uma coisa que acontece muito com todas as pessoas, independente se ela é uma pessoa com deficiência ou não, é o processo de perda de massa muscular, que a gente chama, quando ela é muito avançada, chama de sarcopenia. Isso acontece muito em pessoa com lesão medular por conta da falta de movimentação dos membros inferiores, né? Então, eu faço exercício de perna, eu sei que não é a mesma coisa do que um aluno que não tem deficiência e faz exercício de perna na academia. Porém, eu acho importante por vários motivos. Eu queria citar eles aqui. Se quem estiver escutando aí quiser replicar essa informação, ela é muito legal. Primeiro porque sem a movimentação dos membros inferiores, diminui a circulação do sangue. Então, você aumenta o risco de ter trombose, você aumenta o risco de problemas de circulação. Então, se fizer exercício mesmo com o seu próprio braço, ou alguém fizer a movimentação da perna para você, você vai aumentar a circulação naquela região e vai diminuir esses riscos. Então, eu acho de extrema importância a movimentação dos membros inferiores, quando possível, claro. Às vezes, pode ser que em alguns casos não seja possível fazer, né? Mas eu acho muito importante por esse motivo da circulação, pelo motivo da perda de massa muscular, que ela acontece muito, né, nos membros inferiores, pela falta de estímulo, né, porque a massa muscular, ela precisa de estímulo, né, porque você não tem estímulo, a tendência é diminuir a massa muscular. E diminuindo a massa muscular, o que acontece? Pode perceber que muitos reclamam que depois da lesão, percebeu que engordou. Não sei se você já teve esse relato. Já, né? Pode ser uma coisa que a gente acaba vendo, né? A quantidade de cadeirante que é um pouquinho acima do peso, né? Isso acontece muito porque quando você diminui a massa muscular, você diminui o gasto energético. Quem tem mais massa muscular, o corpo precisa gastar mais energia para manter aquela massa muscular. E como a pessoa está diminuindo o estímulo, não porque ela quis, mas porque aconteceu,
a lesão, por exemplo, ela diminui a massa muscular dos membros inferiores, né? Quadril ali para baixo. Então, o metabolismo dela gasta menos energia. Então, se ela continua comendo exatamente a mesma coisa ou até mais, ela vai comer mais e gasta menos. Logo, ela vai engordar. Não porque está comendo tão mal. Às vezes está comendo a mesma coisa, só que o corpo dela gasta mais. Então, onde ela vai ter que compensar esse gasto? No exercício. Ela vai ter que gastar mais energia e continuar comendo a mesma coisa, ou até mesmo diminuir a ingesta calórica dela. Então, isso é uma coisa que pega muito, e é um dos motivos, essa perca de massa muscular aí. E às vezes, alguns perdem mais, outros perdem menos, é muito individual isso, né? Mas sempre acaba perdendo massa muscular, né? E ela é de extrema importância para nossa vida, né? E aproveitando que você tocou nesse assunto sobre alimentação, você acha importante alinhar essa questão? Por exemplo, a pessoa não tinha uma deficiência, passou a ter uma deficiência, e aí vai reduzir o gasto calórico, igual você falou, alinhar juntar, né, a prática esportiva, de repente, com a orientação do nutricionista ou nutrólogo. Acho isso extremamente importante. Acho que todo mundo que tiver condição deve procurar o profissional, porque a gente às vezes acha que sabe comer, mas no fim das contas acaba comendo muito fora daquilo que realmente necessita. E como a gente está falando de uns casos bem específicos, de perca de massa muscular e diminuição do gasto calórico, ela vai ter que readequar a alimentação dela. Então, o nutricionista, o nutrólogo, ele vai saber encaixar alguns alimentos com menos calorias, por exemplo, onde você vai poder comer um pouco mais para saciar e não vai ter uma ingesta calórica tão alta, né? Fora a questão de horários, que ele vai adaptar a sua rotina. Se você gosta de acordar mais cedo, se você gosta de acordar mais tarde, se você trabalha de manhã, de tarde, à noite. Então, assim, ele vai adaptar conforme a sua vida, né? Eu acho de extrema importância, porque precisa fazer uma readaptação, uma readequação ali desse gasto seu calórico, né? Eu acho que ninguém melhor do que um nutricionista ou um nutrólogo para fazer essa quantificação de alimento que você. E às vezes a pessoa realmente não sabe comer mesmo. Existem as pessoas que realmente se alimentam muito mal mesmo e que realmente eles precisam muito de uma orientação, porque as doenças podem se agravar aí por conta da má alimentação, né? Doença cardíaca, cardiovascular, diabetes, coisa que acontece muito por conta de alimentação mesmo, né? Rafael, só dar aqui boa tarde, pessoal, que veio chegando. O Newton, boa tarde, Newton, para você também. E a Simone, ela pediu desculpa pelo atraso e mandou outra mensagem aqui. Bacana este tema, pois a gente tem dificuldades por muitas vezes da indisposição. É aquela questão que a gente estava falando, né, do começar mesmo a fazer a atividade que pode ser o mais difícil, né, esse primeiro passo para aí sim dar continuidade. Eu acho que assim, cada momento que a gente acaba desenvolvendo resolve fazer uma atividade, tem os momentos difíceis, né? Primeiro momento, a decisão de fazer o exercício, porque você sai daquele momento ali que você está tranquilo, não, estou tranquilo aqui, tá bom assim, você sai do estado de conforto, né? E depois você manter fazendo essa atividade, né? Eu acho que essas são as duas, pelo menos ao meu ver, as duas maiores dificuldades quanto ao exercício físico, né? E Pablo, se você me permite só falar sobre isso também? Sim, por favor. Eu acho que muitas vezes, vou falar da experiência com a lesão medular, muitas pessoas, muitos alunos, antes de fazer o exercício, ele pensa, para que eu vou fazer se não vou voltar a andar? E aí cabe a nós, assim, orientar a pessoa da importância, né? Ou aquele que, mesmo que não é profissional, mas sabe da importância, passar para o colega. Porque a gente não está fazendo exercício pensando na pessoa voltar a andar. E sim, para essa pessoa ter mais qualidade de vida, ter uma saúde melhor, poder estar ali executando suas atividades diárias com mais facilidade. Então, acho que essa é a importância, né? E o computador tinha travado aqui no boot. E essa questão mesmo, né, de que a gente está acostumado a vender essa imagem de que exercício físico é só para função, né, ligado à beleza, né, não essa questão de qualidade de vida mesmo. E eu acho que não, pode falar, por favor. eu acho que também uma coisa que é legal quando a pessoa começa é que ela pode descobrir através do exercício que ela pode ser um atleta. De repente ela começa a fazer em casa, começa a fazer na academia ou na Paro, por exemplo, e ela pode ser um atleta, pode ter um potencial para algum esporte. E eu acho que ela começando a fazer exercício, ela vai pegar gosto.
Eu acho que é importante isso também, para caminhar para o paradesporto, né? E mesmo quem está no paradesporto, aliar também ao preparo físico, né? Na Paro, atualmente, a gente executa um projeto em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, né, que ela está dentro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, né, que aí o pessoal fala da questão. O nosso projeto foi focado justamente no complemento ao treinamento do paradesporto. Né, porque a pessoa, de repente, está ali treinando todo dia, fazendo aquele mesmo treinamento, e de repente não consegue desenvolver a amplitude para lançar um dardo. Então aí tem esse trabalho paralelo com os atletas para poder melhorar essa questão e o pessoal, infelizmente, eles usam aquela questão do São Tomé, né? Só vendo acontecer para acreditar, né? E aí o pouco dos que pegaram o projeto para desenvolver também junto com a gente acabam tendo resultados positivos, e aí é aquele momento que você chega e fala, avisei, o negócio todo mundo fala que funciona, aí a gente espera que através do exemplo positivo a gente possa fazer com que outros atletas venham fazer parte do projeto para trabalhar essa questão do condicionamento físico também, para ter resultado positivo. E como eu sei que vocês têm atletas, eu acho que é importante também falar um pouco sobre isso, da importância de quem é atleta fazer o exercício de força, fazer a musculação, ou exercício com peso, elástico, algum tipo que aquela pessoa possa fazer, e também puder frequentar a academia que eu sei que vocês têm. Por quê? Porque se a gente pega uma modalidade, por exemplo, que usa mais força, como você falou, lançamento, é importante que a pessoa está treinando força e potência, né, para esse arremesso. Se a gente pegar outras modalidades, pode ser que ela use mais resistência. E dentro do treinamento, você vai aumentar a resistência dessa pessoa. Porque se a gente pegar todos os esportes, eles têm como base a musculação, exercício de força. Só que aí você vai especificar o que cada um precisa mais. Um mais força, um mais potência, um mais resistência. Você vai pegar o que a pessoa precisa mais para determinado esporte, né? E você vai adaptar o treinamento para ela, mas todos vão ter base no exercício de força e musculação, porque desenvolve o potencial ali, né, físico da pessoa, né? Isso mesmo. E aí, infelizmente, assim, muitas vezes a pessoa que está no paradesporto, ela acha que só o treinar ali para arremessar é o importante, né? Então, quando o técnico acaba mostrando essa importância para a pessoa, os resultados são otimizados. Sim. O Rafael, só com a observação aqui da Simone, né, Pablo retornando à questão presencial, os associados terão academia para musculação na Paro? Então, Simone, a Paro tem a academia montada. O que acontece? Esse projeto que eu acabei de citar, que é voltado para os atletas, ele é executado, mas voltado somente para 40 atletas, né? Porque como a gente só tem a possibilidade de pagar dentro do projeto um profissional da educação física, a gente acaba limitando um pouquinho a participação. Mas a procura também acabou sendo menor. A gente está com 37 atletas dentro desse projeto. Agora, para estender para todos os outros associados, a gente tem um projeto que foi aprovado pela lei de incentivo, e por questão da pandemia acabou travando um pouco os trâmites. Então a gente está em conversa em Brasília, no setor de lei de incentivo, para poder iniciar a execução o mais breve possível. Tá? Então, assim que for finalizar esse processo da documentação, aí a gente informa para todo mundo para iniciar esse processo da atividade supervisionada. Como o Rafael falou no início, é importante fazer o exercício físico, mas o mais importante ainda é você ter ali a orientação de alguém para não agravar. De repente está lá o Pablo levantando peso de forma errada e passado uns dias aí a coluna do Pablo causou um problema por falta de orientação, né? Então a gente tem essa preocupação de ter atividade, mas ter atividade de forma correta, tá bom? Ô, Rafael, desculpa, pode prosseguir, por favor? Não, tá ótimo. Desculpa, não, tá ótimo, assim. A gente vai se complementando aqui. Então, eu acho que essa questão mesmo do atleta é muito importante, né? E voltando a falar em questão de saúde, como que o exercício vai impactar a vida dessa pessoa, seja atleta ou não, voltando mais agora para a saúde, né?
Isso que a gente já vinha falando um pouco lá atrás, né? Essa questão da massa muscular, preservar o metabolismo, que a pessoa às vezes que fala, meu metabolismo gasta muito pouca energia, eu não consigo emagrecer, mas às vezes realmente por conta daquilo que nós vínhamos falando, ela precisa aumentar o gasto energético dela, e só se aumenta o gasto energético através do exercício. Infelizmente não tem outro jeito. Tem um alimento ou outro que tem a termogênese, que gasta um pouco mais, tem, mas a diferença é muito pouco. Muito pouco. Essa questão de aumentar o gasto de energia, o gasto calórico, é através do exercício. Aumentar a força é através do exercício. E para que a força é importante, Rafael? Para fazer suas atividades diárias, transferências e tudo mais que você faz. Para que a resistência é importante? Para que a função cardiopulmonar é importante? Por exemplo, se você fizer um treino mais voltado para resistência, o que você tende a fazer? Durante o exercício, aumentar o batimento cardíaco, por causa da execução do exercício, está demandando mais sangue, então o coração trabalha mais. Quando você estiver em repouso, quando estiver fazendo exercício, a tendência é esse coração estar mais forte. O que vai acontecer? Ele vai bater menos vezes por minuto, porque ele vai estar mais forte. E no treino, você faz treino de resistência, que faz o coração trabalhar mais. Mas no repouso é o contrário, ele vai trabalhar menos, então você fica com a função cardíaca melhor. E também, conforme a respiração do exercício vai acontecendo, você melhora a sua função cardiopulmonar. Então você fortalece o coração, fortalece o pulmão, fortalece a musculatura, fortalece as articulações. Então, assim, é muita coisa envolvida na vida da pessoa, né? Que às vezes são coisas que você não está percebendo, porque está acontecendo lá dentro, né? Tanto quanto você está melhorando, quanto a pessoa está piorando, né? Às vezes a pessoa está piorando e não está percebendo que está lá dentro, né? Vai demorar um tempo para ela ver essas questões aí de coração, de pulmão, mas tudo isso o exercício ele promove. E isso pode ser exercício feito em casa. O exercício feito em casa tem essa possibilidade de você melhorar a função cardíaca, função pulmonar, resistência muscular, força, tudo isso, sabe? Então não precisa assim, se tiver condições de ir num local onde tem profissional, melhor. Se você não tiver, procure um profissional para fazer online que também vai te atender e vai te ajudar. Não tem condição nenhuma. Dá para fazer por conta. Tenta pegar o máximo de informação com o profissional que você consiga conversar e ele te ajudar e faça. Mesmo que você não faça, como a gente fala, de 4 a 3 vezes por semana, se você puder fazer uma ou duas, você já vai estar começando. O importante é começar. Essas, assim, são as dicas mais importantes que a pessoa tem que entender da importância do exercício para a vida dela, né? Que vai impactar, vai fazer uma diferença muito grande, assim. Tem um relato de gente, assim, que fala, nossa, Rafael, mas eu sentia muita dor nas costas. A fazer um exercício fortalecendo a musculatura das costas, a pessoa pode sentir dor. Porque a gente fortalece a musculatura, tanto de costas, e também trabalha a coluna. Então, se a gente fizer um trabalho de fortalecimento dessa região, a tendência é que se a dor dela for pelo motivo de falta de fortalecimento, que às vezes pode ser, só o exercício de força já vai conseguir melhorar essa questão. É claro que pode ser alguma outra coisa, que aí o exercício tem que ser mais específico. Mas, em geral, acontece muitas vezes de falta de fortalecimento de uma região ou outra, que você consegue fazer com um exercício mesmo, bem feitinho em casa, conseguir ter resultado para essa finalidade, né? E numa conversa com a Núbia, né, ela comentando a questão do trabalho que ela vinha fazendo com você, confesso que até então eu pensava assim, isso é conversa, né? A questão a pessoa fazer exercício online, a outra pessoa vai colocar para fazer. E aí é bacana essa propaganda boca a boca, né, que o pessoal acaba compartilhando da experiência positiva, né? E vendo quantas possibilidades a gente acaba tendo. De repente, a pessoa tem a dificuldade, uma academia um pouco distante de casa, ou não gosta de fazer atividade no meio de outras pessoas, né? Então acaba sendo uma possibilidade bacana. Né? Por exemplo, assim, Rafael, entrando no trabalho por curiosidade, né? Quando é feito o trabalho online, a pessoa é feita sessão assim de quanto tempo, mais ou menos? Ó, só para dar uma explicação mais completa do trabalho online. Primeiro, como eu falei, eu faço aquela ficha que é a avaliação inicial, a pessoa me passa todos os dados, e aí depois, em cima disso, eu monto o treinamento dela. Normalmente, a gente começa com 3 sessões, de 12, 13, 14, 15. Passando uma, 2, 3 semanas, eu já mudo o treino, já vou para 4 sessões, ele evoluindo bem, 4 de 15, 16, 17, 18, 19, 20, eu vou até 25, que aí eu já começo a pegar mais resistentes. Porque uma coisa que eu vejo que as pessoas precisam muito é de resistência. Então, os meus treinos, eles são com bastante repetições. Pode perguntar até para a Nube, que ela vai lembrar que a gente faz treino com 30 repetições, com 25 repetições,
E normalmente na academia o pessoal passa um pouco menos, né? Eu já vou muito lado da pessoa melhorar a resistência. Então, eu trabalho sempre com séries mais altas. E tem uma coisa que eu faço também, alguns alunos estão buscando emagrecimento, né? Então, o que eu faço é a avaliação do percentual de gordura. Eu ensino o aluno a tirar as medidas. Se ele tiver conseguindo tirar o peso numa balança, pode tirar. Se não tiver, eu uso as medidas. Eu ensino o aluno a fazer as medidas no braço, na barriga, na cintura, eu ensino. Aí ele tira as medidas, me manda o número. Em cima das medidas, eu consigo achar o percentual de gordura dessa pessoa. E a gente vai trabalhando mês a mês, cada 60 dias, as avaliações, para ver se está diminuindo, se está aumentando, se está mantendo. Eu consigo fazer esse trabalho online também. Eu também achava que no começo do online, eu também, porque eu nunca tinha feito, né? Eu achava que talvez eu não fosse conseguir fazer 100% que eu queria. Mas eu digo para você, eu consigo fazer sim. Eu consigo fazer essa avaliação que eu achava que eu não conseguia fazer, de monitoramento da percentual de gordura, massa muscular. Consigo fazer o monitoramento da carga. Eu achava que talvez eu não conseguisse fazer o monitoramento da carga do treino, porque a pessoa às vezes não tem muita coisa, mas eu percebi que realmente não precisava ter. Eu consegui fazer o monitoramento com a pessoa tinha. Ou ela comprar um pezinho ou outra, coisa assim, sabe? Vai gastar R$ 100 no máximo. Então, sim, dá para fazer um treino bem completo, um acompanhamento bem legal. E assim, sai muito mais em conta do que a pessoa também que vai fazer do que pagar um personal presencial, né? Por ser online, o valor é bem mais barato do que um personal presencial. Eu digo para você, não falha na qualidade. Não falha na qualidade e tem muita gente que não quer realmente ir na academia. Eu tenho uma aluna com lesão medular que ela fala, eu faço exercício em casa, eu não quero ir para academia, não me sinto confortável, sabe? Isso depende da pessoa. É claro que vai variar, tem gente que se sente confortável, outros não, mas eu acho que é uma alternativa boa para quem não quer ir, né? E é interessante, assim, a próxima pergunta seria essa questão mesmo que você adiantou, dos indicadores, né? Porque uma coisa importante, assim, para a gente ver é resultado. Eu quero perder gordura? Não, então, peraí, como que eu vou medir? Como que o Rafael vai medir? Então, bacana ter esse acompanhamento, né? Eu quero, de repente, ter mais músculos nos braços, né? Então, peraí, eu vou, através desses indicadores, eu consigo não sei se médio prazo, né, ver que, opa, peraí, está dando resultado bacana, vamos continuar. É bem. A questão de São Tomé, né? Só tem que ver para crer. Mas consegue sim, Pablo. Depende muito do aluno, depende da dedicação daquela pessoa também na alimentação, que interfere muito. Mas às vezes com 30 dias, 60, 90, dá para ter resultado sim. Dá. Tem aluno que com um mês já teve mudança, assim, sabe? Assim, mudança que você vê mesmo. É, você pega a medida para ter certeza, para ver quanto. Mas só de olhar você vê que mudou, né? Então depende também quanto ele está se dedicando àquilo, né? Sim. Porque nesse caso, assim, do percentual de gordura, massa magra e massa gorda, a alimentação ela faz muita diferença, né? Então a pessoa precisa se dedicar também à alimentação, né? Nesse caso. Mas dá para ter resultado, sim, no médio e curto prazo. Bacana. Curtíssimo não, não dá para falar que uma semana vai Não, mudar, mas é, 2 meses tá tranquilo. eu tenho um sobrinho que ele dá aula na academia e fica direto comentando essa questão. O pessoal começou final de ano, na época do verão. O pessoal quer entrar numa semana, na outra quer estar preparado, prontinho, chegar ao objetivo, a meta dela. E aí ele fala, olha, com uma semana a pessoa chega para mim e fala, não estou gostando desse professor não, que não está dando resultado. Eu digo, gente, uma semana você quer já ter resultado? Não tem como. É aquilo que a gente falou, né? A pessoa que ela quer um negócio muito no curto prazo, é difícil. Isso não vai acontecer. Né? De forma saudável, não. Não vai, não vai. É bom a gente até falar isso para o aluno antes, né? Porque se isso for o pensamento dele, talvez ele não deva nem começar, porque desse jeito não tem como prometer, né? Não tem como chegar. Tem aluno que vai na academia só 2 vezes, né? Uma para fazer a matrícula e a outra para cancelar, né? Também. É a Ou paga o questão. ano inteiro e não vai. É, eu vou pagar o ano inteiro, porque aí eu vou ter um incentivo para ir, né? E quantos que não fazem igual? Não vai, paga e não vai. Isso tem muito. É. Uma observação aqui da Ivanir, né? Dizendo que é legal, né? Que bom que tá gostando, Ivanir. A Simone, na verdade, Rafael, vai depender de quem está fazendo e se conseguir levar a sério, como se estivesse fazendo com o professor pessoalmente. Né? É verdade. Sim. E a Márcia, boa tarde para você também, seja bem-vinda.
Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta também, pode mandar aqui para a gente. O Rafael está à disposição para poder responder a gente. Rafael, você tem mais alguma observação, alguma dica para a gente? Olha, eu passei, acredito que quase tudo que eu acho que seja importante de dica, em termos de quanto fazer de treino, tempo, aonde que é mais importante trabalhar, por causa da funcionalidade do dia a dia, só reforçando esses pontos mesmo, que eu acho que são os mais importantes, né? Treinar o quanto tempo que você puder, se você puder 20 minutos, faça os 20 minutos. Ah, eu tenho 20 minutos todo dia. Então, vou fazer 20 minutos 5 vezes por semana, por exemplo, né? Se você tiver mais tempo, 3, 4 vezes por semana, de 40 a 50 minutos. Se você puder, faça exercício de força, com peso, com elásticos. Faça na sua casa, se você não tiver oportunidade de uma academia, mas faça. Porque vai ser muito importante para a funcionalidade do seu dia a dia e também para a qualidade de vida e para a sua saúde, né? E acho que você tem que trabalhar bastante, como eu disse, ombro, que é uma região que precisa muito fortalecer, e tríceps também, que usa muito essa musculatura aqui atrás do braço, que usa muito pro dia a dia fazer essas transferências, né? Acho que essas coisas são os primordiais no treino, que tem que fazer, sabe? Se você não tiver lesão no tríceps ou de ombro, que é mais comum, por causa da articulação do ombro, faça. Faça porque você precisa dessa região para fazer as coisas do dia a dia. É importante. Então, acho que essas são as dicas mais importantes, assim, para fazer no treinamento. Os outros exercícios, controle de tronco, eu acho também muito importante. E os exercícios também de membro inferior, como eu tinha citado lá atrás, por conta da circulação sanguínea dos membros inferiores e também por conta da massa muscular que se perde, né? Então é importante você estar trabalhando essa parte, por mais que você vai fazer de forma involuntária, né? Você vai ter que pegar o braço ou alguém vai ter que fazer para você, não é de forma voluntária que você faria espontaneamente, no caso da lesão medular, falando, né? Mas pode ser que tenha algum outro pessoa, por esse fato de ser amputado em membro superior, que consiga fazer o exercício de membro inferior normalmente, né? Certinho. E é a questão mesmo, né, que a gente trabalha na PAR muito, a independência e a autonomia. Né? A autonomia, a pessoa é importante que ela tenha, né, de saber, por exemplo, a questão lá do banho, né, que você estava citando, eu quero lavar as costas. Beleza, você tem a autonomia de saber se você quer ou não. Mas se você tem como ter a independência de poder ir lá e lavar você mesmo, né, também, por que não desenvolver para ter essa independência mesmo, né, no dia a dia, nas atividades da vida diária, né? Rafael, e a pessoa, de repente, assistiu a nossa live ou depois a gravação da live e interessou e quer fazer o contato com o Rafael, como que ela te acha? Tem rede social? Me acha no Instagram, pode mandar mensagem que eu respondo. É o arroba personal Rafael Matozinho. Igual está meu nome aqui aparecendo, arroba Certo. personal Rafael Matozinho, com 2T e com S. E aí lá a gente pode trocar ideia e a gente pode ir pro WhatsApp. E se você quiser fazer exercício comigo, ou quiser tirar dúvida, vou estar sempre à disposição aí para ajudar. Eu acho importante que se você queira fazer exercício começar do zero, por exemplo, pega uma orientação. Ah, não tem condição de estar pagando alguém, de estar em uma academia. Tenta conversar com um professor que está com experiência na área e tenta extrair o máximo que você puder para ele te ajudar. Tá? Não, não vejo problema nenhum nisso, acho que a gente tem que estar aqui para ajudar também. E sempre que precisar, pode mandar mensagem, que eu respondo lá no Instagram, tá? Beleza. Gente, então aproveitem. Você costuma publicar algumas dicas lá no Instagram também, o pessoal poder te seguir? Publico sim. Não tenho publicado últimos tempos porque eu tô com aula de manhã, de tarde, de noite, tá puxado, assim, de trabalho, tá bom, graças a Deus. E não tenho publicado muito, mas publico sim, no Instagram principalmente. Tem meu canal no YouTube, que é o mesmo nome, Personal Rafael Matosinho. Eu chamo ele de cadeirante forte lá no YouTube. Eu posto também, só que com menos frequência. Lá no Instagram é mais frequente porque é mais fácil lá. Uhum. Certinho. Tá com muito aluno, muito atendimento, é a parte boa da história, né? É uma parte boa da história. Graças a Deus. Quando a gente Ah, começou, assim, a gente fica meio assim, né? Com essa parte, né? Porque os alunos, eles duvidam mesmo do online. É normal. Normal, todo mundo falava, eu achava que não ia funcionar, eu achava que não ia funcionar, mas funciona. E os alunos ficam um tempão, assim, fica anos. então, que bom. E veio no momento certo, né? No momento que o pessoal não podia sair de casa, estava orientado, né? E deu para manter a qualidade de vida, né?
Sim. através das atividades. Foi a melhor coisa, foi excelente. Rafael, então, em nome da PAR, em nome do projeto Viva a Vida, gostaria de te agradecer, né, o tempo dedicado a trazer as informações aqui para a gente, e também qualquer possibilidade que a PAR puder contribuir também com você. A gente sempre faz diversas parcerias, né, e agradecer de coração mesmo esse momento aqui com você. Eu que agradeço a Paro, agradeço você, Pablo, agradeço a Nube pelo convite. Um abraço aqui para ela especial. E queria agradecer a todo mundo que está participando aqui da live também, que dedicou o seu tempo para vir aqui ouvir a gente, ou mesmo que vai estar assistindo depois. Obrigado a todo o pessoal da Paro, também me coloco à disposição sempre que precisar de algo. E um dia espero que eu vá a Uberlândia e conheça a Paro pessoalmente. E acho que vai ser legal demais, assim. Seria uma honra conhecer vocês aí. Por favor, será muito bem-vindo. Obrigado. Pessoal que acompanha a nossa live também, muito obrigado pela participação. E aqueles que não conseguiram assistir toda a live, ela vai ficar salva no Facebook da Paro. Semana que vem vai ser disponibilizado também no Facebook, no canal da Paro. Tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, bom final de semana. Obrigado, gente. Um abraço.